Salmo 51, tá? Esperar que vocês encontrem. Quem trouxe a Bíblia hoje ganhou um chocolate, foi isso? Glória a Deus. Quem não trouxe, acabou perdendo. Apresente ainda depois do culto da 7, meu querido. Salmo 51, o texto diz assim, por favor, abra a sua Bíblia se você trouxe, preste atenção. O texto diz assim para nós: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Vamos orar. Pai santo e amado, nós queremos te agradecer, porque nós já sentimos aqui a tua presença, Pai, através dos louvores entoados, Pai, através, Senhor, do manifestar, Senhor, da tua presença, Pai. Mas nós te pedimos, continua conosco, Senhor. Fala conosco agora através da tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é bússola, Pai, que ilumina os nossos passos, que guia os nossos caminhos, que nos direciona, Pai, que nos guia para veredas eternas, Pai. Nós te damos total liberdade, Pai, de agir no nosso meio. Recebe os nossos corações aqui, Pai. E assim como Davi disse, Pai, cria em nós, Pai, um coração puro, Pai. Cria em nós um espírito inabalável, voluntário, Pai. Não nos afaste da tua presença, Pai. Não nos repulse da tua presença, Senhor. Nos volta a dar a alegria da tua salvação, Senhor. Tira todo o peso, toda a culpa, Senhor, do pecado, Pai. E nos volta a dar a alegria da tua salvação, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Que o Senhor fale e se mova conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Queridos, o título desse sermão é A Tragédia do Pecado. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, a nossa caminhada, ela pode ser muito parecida com uma viagem. E uma viagem, você vai observar que uma viagem tem muitos sinais, muitas placas, placas de advertência, placas de que aqui é proibido fazer uma ultrapassagem, aqui é proibido fazer um retorno, aqui é proibido andar acima de tal velocidade. Concordam comigo? Se nós sairmos, por exemplo, daqui e formos até Fortaleza, nós estaremos diante de várias placas. Placas essas de
sinalização, placa essas de advertência, placa essas que estarão querendo nos alertar sobre perigos, sobre algo ao qual a gente pode passar. Então as placas servem para isso, são avisos, são sinais. A nossa vida, querido, não é tão diferente do que isso. Deus fala muito e se revela muito aos seus sinais. Deus mostra placas, Deus mostra sinais, Deus dá advertências. Deus diz: filho, não é por aí, filho, não é por esse caminho, filho, não é desse jeito, não é dessa forma. O Espírito Santo, como nosso Consolador, como a palavra diz que Ele nos alerta sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, Ele tem esse papel de nos sinalizar, de nos apontar, de dizer: não, não é por aqui, não, não é desse jeito, dessa forma você se afastará de mim, dessa forma se criará um pecado entre nós. E o Espírito Santo está ali para nos alertar. Esses alertas são importantes para nós, mas às vezes nós desconsideramos esses avisos, às vezes nós desconsideramos esses alertas, esses sinais do Espírito Santo, e a gente coloca o pé no acelerador, e a gente continua seguindo a nossa história, a gente continua seguindo o nosso caminho, sem observar esses solenes avisos, esses amorosos avisos. Porque quem nos avisa nos ama, quem nos alerta nos ama, quem nos exorta nos ama. Se o pai diz: filho, não vai por aí, filho, não é dessa forma, o pai está nos alertando, porque o pai nos ama, porque o pai quer o nosso bem. Mas muitas vezes nós desconsideramos esses avisos, e assim sendo, querido, nós sofremos danos irreparáveis e provocamos acidentes gravíssimos. Nós provocamos acidentes porque não observamos as placas de advertência, as placas de sinalização. E uma dessas placas, ao longo da caminhada da nossa história, essa placa é muito grande. Ela está escrita assim: cuidado com o pecado, cuidado com o pecado, pecado, cuidado. Esse é o imperativo. Cuidado com o pecado. É uma sinalização que, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida cristã, nós estaremos vivendo sobre esses avisos várias vezes. Várias e várias vezes, o Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade que se move hoje no nosso meio, estará nos alertando: filho, cuidado, você atingiu uma velocidade superior, diminui. Você está falando além, filho, calma, você está sendo muito impulsivo, filho, cuidado no falar. Ei, garoto, ei, jovem, você está olhando demais, você está cobiçando, você está olhando para o que não deve. E o Espírito Santo vai nos alertando, querido. O Espírito Santo vai nos mostrando, nos guiando, porque Ele não quer que nós estejamos envolvidos em acidentes graves, porque o pecado é uma tragédia. O pecado é uma verdadeira tragédia. O pecado é um verdadeiro mal. O pecado é o maior dos maus, é o maior dos males, é o pecado. O pecado causa separação entre nós e Deus. O pecado causa distanciamento entre nós e Deus. Se estamos diante de uma vida de pecado, quase sempre nós não queremos mais ler a leitura da palavra, nós não queremos estar mais nos cultos, porque parece que nós agora nos sentimos culpados, indignos, porque causa um afastamento. E o diabo ainda joga em nós essa indignidade, essa culpa, essa frustração. É os alertas da vida. Cuidado com o pecado. Cuidado, porque esse terreno é um terreno perigoso. E aí nós estamos diante desse mal grave. Porque, queridos, se Deus é a fonte da vida, e Ele é, e se na presença de Deus nós temos plenitude de alegria, e de fato temos, e se o pecado nos afasta de Deus no tempo presente e na eternidade, então o pecado é sim o pior dos males. O pecado é sim a pior coisa que nós podemos cometer, fazer e viver.
Porque pecar no original é errar o alvo. E sim, nós não somos seres perfeitos. Sim, nós erramos. Sim, nós vacilamos. Sim, nós pecamos. Mas uma coisa é pecar, e outra coisa é viver na prática do pecado. Uma coisa é errar o alvo e logo voltar para a vereda correta. Não fazendo isso de forma deliberada, proposital, mas porque erramos o alvo. Queríamos acertar e acabamos errando, e o Espírito Santo nos alerta, nos sinaliza, e nós corrigimos aquela prática, corrigimos aquela situação. Uma outra coisa totalmente distinta é vivermos na prática do pecado, é vivermos dentro do pecado, vivermos dentro de uma estrada sinuosa, perigosa, estrada essa que pode culminar sobre as nossas vidas uma tragédia, um dano gravíssimo, uma separação com Deus, porque é isso que o pecado causa. O pecado, querido, ele é um engodo. O pecado é uma farsa, uma mentira deslavada. Promete mundos e fundos, mas o seu salário é a morte. O pecado nos atrai com coisas bonitas, prazerosas, gostosas, interessantes, mas depois o que se apresenta são consequências trágicas. O que depois que se apresenta são consequências complicadas, difíceis, e nós teremos que lidar com as consequências dela. Toda ação, toda escolha nossa tem uma consequência. Concorda comigo? E nós somos frutos das nossas escolhas. Como fruto das nossas escolhas, precisamos viver com as consequências que elas trazem. E o pecado é assim. O pecado, ele aparenta ser atrativo, faz uma propaganda bonita, uma propaganda atrativa, vantagens imediatas, mas oferece desgosto. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas mata. O pecado promete o que não pode dar. Vocês estão aí? Amém? Amém. Ele dá garantias que não pode cumprir. O pecado faz propaganda enganosa. O pecado faz propaganda enganosa. Promete prazer e paga com desgosto. Paga com indignidade. Paga com culpa. Paga com separação. Faz propaganda de liberdade. Mas sabe o que acontece? Ele te escraviza nos vícios, nos desejos, nas concupiscências, nas práticas viciosas do pecado. Promete liberdade, mas te escraviza. Por isso Salomão chega a dizer que há caminhos que para o homem parecem serem caminhos bons, mas que no final são caminhos de morte. Mas que no final são caminhos que no início pareciam doces, agradáveis, atrativos, mas depois são caminhos de morte, querido. Assim é o pecado. Assim é esse engodo, essa farsa que é o pecado. Levanta a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. Isso é a Bíblia, querido. O salário do pecado é a morte. É o que a Bíblia diz. O pecado tem um aroma sedutor, mas ao final cheira a enxofre. O pecado é como um rio. Por exemplo, como o rio Amazonas. Na sua cabeceira as águas são poucas e até uma criança pode brincar. Mas depois, com os muitos afluentes, torna-se um mar. E nenhum nadador, por mais experiente que seja, consegue atravessar. O pecado de início parece ser nada. É o nada a ver, é só algo pouco, algo simples. Mas depois você está tão envolvido. Um abismo que chama outro abismo, como veremos hoje no texto. Um pecado que chama outro pecado. Uma situação que chama outra situação. E de repente nós estamos diante de um buraco fundo. Um buraco complicado de sair sozinho. Que não for a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, nós não vamos conseguir. Nós como cristãos precisamos ter um alerta claro. Um alerta de não brincar com o pecado. Um alerta de nos mantermos no caminho, vigilantes, atentos, ligados. Porque nós não podemos incorrer no erro de olhar para o pecado, de trocar olhares com ele, de
de trocar algumas objeções com Ele, porque nós vamos acabar caindo, nós vamos acabar sucumbindo à sua persuasão, ao seu grau de convencimento. Nós temos que ter muita atenção, querido. E eu quero falar hoje de um personagem que você conhece, é o personagem Davi. Davi sabe tudo isso aqui que eu estou falando, porque Davi viveu isso na prática. Davi passou e viveu essa situação clara, as consequências trágicas do pecado. Porque, volto a dizer, o pecado é uma tragédia. Não se engane, o pecado é uma tragédia. E nós precisamos estar ligados, atentos, vigilantes. Eu quero destacar aqui 3 fatos sobre o pecado e sobre o que ele pode trazer para as nossas vidas. Amém? Vocês estão aí? Amém. Primeiro fato: o pecado vai levá-lo mais longe do que você quer ir. Eu gostaria que você abrisse em 2 Samuel 11, a partir do verso 1. 2 Samuel 11. Do versículo 1 até o versículo 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Arumá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu? Verso 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Primeira coisa que eu quero alertar sobre o pecado, sobre a tragédia do pecado, sobre a sinalização de advertência que é o pecado. O pecado sempre nos levará mais longe do que nós queríamos ir. Naquele dia ali com Davi, a Bíblia é muito clara em dizer que era tempo dos reis saírem à guerra. Mas Davi ficou no palácio. Davi ficou ocioso. Vamos falar sobre essas etapas. Davi ficou ocioso. E Davi viu Betseba se banhando e a cobiçou. Alguns teólogos, estudiosos perguntam, questionam por que essa mulher estava tomando banho sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de proteção, com o que nós conhecemos hoje uma espécie de banheiro, porque ela estava tomando banho à vista de todos. Alguns outros teólogos, estudiosos dizem que, como Davi estava no terraço, no seu palácio, ele tinha, sim, por alguns motivos, questão da altura, uma vista privilegiada. E por assim ser, Davi viu essa mulher chamada Betseba tomando banho, e por assim ser, nua, sem roupas. Davi a cobiçou essa mulher. Davi não sabia quem era ela. Davi mandou os seus mensageiros perguntar quem era ela. E Davi soube que ela era a mulher de Urias. Urias era um soldado fiel a Davi, um homem fiel a Davi, inclusive estava na guerra. Então, queridos, Davi, naquele dia, naquele final de tarde, jamais imaginou que aquele adultério, ou que aquela olhada cobiçosa, aquele olhar para aquela mulher, pudesse ter desdobramentos tão abrangentes e profundos na sua vida, na sua família e no seu reino. Talvez ele pensava que seria apenas uma aventura no final de tarde. Talvez ele pensava que aquilo não daria nada, seria, como o mundo diz, apenas uma fugidinha, uma escapadinha, somente um olhar que culminou depois de uma relação incestuosa, fora ali do casamento. Talvez ele pensou que só seria isso, que não daria nada.
seria um pecado e pronto, e ele continuaria a sua história, a sua vida. Mas você precisa entender algo muito forte: o pecado nunca é algo passageiro. O pecado não é algo passageiro nem superficial. Os seus efeitos são profundos e são duradouros. Nunca é somente uma coisinha. Ela sempre acarreta outras. Ela sempre traz as suas consequências. Ela sempre vem para nós as consequências daquele ato. Davi, além de adulterar com Betseba, deu outros passos rumo ao abismo. Mentiu acerca do seu pecado, mandou matar o marido da sua amante, perdeu a sua autoridade espiritual sobre sua família e viu sua casa desmoronar diante dos seus olhos pelo simples fato daquele ato, pelo simples pecado daquele adultério naqueles dias, naquela tarde. O pecado, querido, é um veneno, é um mal escondido. Ele torna o ambiente e a vida muitas das vezes insuportável. Muitas pessoas passam uma vida inteira chorando, sabe por quê? Por uma decisão tomada na hora errada, por um momento tomado de forma errada, conduzido de forma errada, uma decisão errada, e por isso pagam um preço alto por uma desobediência. Choram amargamente por tomar uma decisão errada na vida. Vemos pessoas sofrendo desesperadamente por não prestarem atenção aos avisos de Deus, as placas de sinalização de Deus, as placas de advertência de Deus. As pessoas pensam que Deus não está vendo, o meu líder não está vendo, o meu cônjuge não está vendo, o fulano não está vendo, o pastor não está vendo. Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, e esquece de olhar para cima, onde o Senhor está sempre nos olhando. Os olhos do Senhor estão sempre rodeando a terra. Em alguns textos diz que os 7 olhos do Senhor estão rodeando a terra. E o Senhor está de olho em nós, nas nossas práticas, nas nossas atitudes. Não por ser um Deus déspota, não por ser um Deus tirano, mas por estar em atenção aos seus filhos. E Ele vê, querido, pecados ocultos, uma hora serão descobertos. Os pecados ocultos, uma hora vem à tona. As máscaras, uma hora caem. Elas não se sustentam por muito tempo. Elas não ficam por muito tempo. Estava vendo uma ilustração. Um jovem advogado, tinha acabado de se formar, montou um escritório muito bonito, com móveis bonitos, tudo arrumado, não tinha nenhum cliente ainda. E chegou um belo dia que alguém tocou na sua campainha, e ele, para mostrar que estava ocupado, para mostrar que estava envolvido ali com outros negócios, com outros clientes, estava no telefone, atendeu a pessoa, abriu o discal, mostrou no telefone, continuou falando no telefone. Quando ele terminou ali o telefonema, ele desligou e disse: desculpa, eu estava envolvido aqui numa grande ligação, num grande negócio, fechando um grande negócio, mas diga o que você deseja. Pensando que aquele seria um primeiro cliente dele, o rapaz disse: não, eu sou da empresa de telefonia e eu vim ligar o seu telefone, porque ele estava desligado. As máscaras caem, querido, e elas caem nas horas mais inapropriadas. Elas caem nas horas que nós menos imaginamos. A mentira, uma hora vem à tona. O pecado, uma hora vem à tona, tá? Então, é as placas de sinalização em nosso caminho. Viajar sem observar essas placas é fazer uma viagem, muitas das vezes, para a morte. Uma palavra precipitada pode ser uma fagulha a incendiar uma floresta. Um deslize moral pode lhe custar o seu casamento. Vale a pena? Vale a pena? Um prazer passageiro, momentâneo, um flerte ingênuo que torna-se um adultério vergonhoso, uma aventura amorosa que pode arruinar a sua família, o respeito dos seus filhos, um negócio desonesto que pode destruir a tua reputação, uma má companhia que pode tornar você escravo do vício.
amigos, são as minhas amizades. E aí você ainda não está no ponto de influenciar e influenciar. E por tomar a decisão de escolher essas mesas, esses ambientes, você acaba indo para o pecado, virando escravo do vício. O pecado sempre levará seus protagonistas mais longe do que gostariam de ir. Sempre os conduzirá a derrotas mais amargas do que planejaram sofrer. E um alerta: o pecado começa com pequenas concessões. São as pequenas concessões que nós vamos dar. No caso de Davi, primeiro foi a ociosidade. Era tempo dos reis saírem à guerra, Davi ficou no palácio. Era para ele estar lá, como um líder, como um guerreiro, como um valente. Era para ele estar lá. E onde ele ficou? No palácio. E numa andadinha no palácio, no seu terraço real, terraço imperial, ele encontra essa mulher do ouro. Ele encontra e olha para essa mulher. Segundo erro, a cobiça. Quantos de nós caímos na cobiça? Quantos de nós caímos num segundo olhar? Num olhar cobiçoso, num olhar que quer outras coisas. E aí esse olhar pode ser um olhar ingênuo até o que você acredita ser, mas não é. Davi olhou para aquela mulher e a cobiça passou para o adultério. Davi adulterou. Mandou perguntar quem era ela, mandou trazer ela. Davi tinha outras mulheres, mulheres reais e concubinas à sua disposição. Mas, queridos, quando um desejo sai da mente e entra no coração, muitas vezes aí ele vai ser para ser concebido. Cuidado. Quando o desejo ou a concupiscência carnal ainda está na sua mente, não permita que ela desça para o seu coração. Davi permitiu que aquele olhar cobiçoso descesse para o seu coração e ele acabou o ato, consumiu o ato. Do adultério, o que aconteceu do adultério? Houve a mentira, houve o assassinato, até com requintes de crueldade, porque ele disse para Joabe: Joabe, deixa Urias no centro da luta e deixa ele lá sozinho. Um amigo, um homem íntegro, um homem honesto. Quantos crimes passionais nós não vemos fruto disso aqui, querido? Fruto disso aqui. Porque não quer assumir uma culpa, porque não quer assumir a responsabilidade e as consequências do seu ato, e fica em mentira. Mentira que muitas das vezes acaba num assassinato, num homicídio. Para finalizar, o que dá depois disso tudo é a morte daquela criança. Porque, como lemos no verso 5, a mulher disse: eu estou grávida. E nós vamos ler o restante, você vai ver como se dará essa história. Então, cuidado. O pecado sempre começa com as pequenas concessões. Sempre começa com as pequenas coisinhas. Não são as grandes pedras, são as pequenas. Que a gente vai permitindo viver com elas. Que a gente vai permitindo continuar nossa caminhada com elas, sem dar atenção aos alertas, sem dar atenção às brechas abertas, aos legalismos espirituais abertos, aos olhares inapropriados, a coisas que nós temos feito, que sabemos que não é o correto. Mas a gente vai ficando, vai se permitindo, e essas pequenas concessões vão nos levando, como o próprio Davi diz, um abismo que chama um outro abismo, um pecado que leva a um outro pecado. E quando nós nos deparamos, já estamos diante de um abismo muito grande, muito profundo. Que nós possamos ter cuidado, que nós possamos ter atenção. Amém? Tudo bem? Amém. Segunda coisa, por favor, vamos abrir em 2 Samuel 12, a partir do verso 7. 2 Samuel 12, a partir do verso 7. Então disse Natã a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor e teu Senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois,
desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Verso 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Davi, durante algum tempo, mentiu, negou. E veio o profeta Natan e conta para ele uma história. Ele fica revoltado com essa história e diz: esse homem merece morrer. E Natan diz: este homem é você, este homem és tu. E ali Natan confronta o pecado de Davi e traz as consequências que o pecado de Davi iriam acarretar. Por isso, nesse segundo ponto, o pecado vai retê-lo mais tempo do que você quer ficar. Davi viveu as consequências do seu pecado. Quais são elas, pastor? Primeira delas, o sangue nunca ia se apartar da sua casa. Segunda delas, as mulheres de Davi iam ser dadas a outro, e esse outro iam se relacionar com elas à luz, porque a Bíblia diz que Davi fez no oculto, mas agora Deus ia fazer à luz de todos. Então, queridos, Davi, ele não calculou o alto custo daquela tarde. Davi não calculou o custo daquele ato, que foi o ato pecaminoso com Betseba. Davi se deixou ser dominado pela volúpia e pela paixão. Nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que saber dominar os nossos sentimentos e até os nossos desejos e concupiscências. Nós não podemos incorrer no erro do que foi Davi. Desejei essa mulher e agora eu quero consumir esse ato. Tem muitos homens no mundo assim, querido. Homens que, por isso que nós temos que preservar e ter muita atenção com as mulheres. Nós temos que ter muita atenção. Temos que ter muito cuidado. Porque tem muito homem, desculpa a palavra, pervertido. Muito homem, Davi era um homem pervertido. Vocês concordam? Não. Mas olhou para essa mulher, se deixou dominar pela paixão, se deixou dominar pelo desejo que estava sentindo por ela. E eu pergunto, por que ele não entrou no seu palácio e não se relacionou com as suas mulheres reais ou com as suas concubinas? Não, ele queria ela. Ele queria agora se relacionar com aquela mulher. E se relacionou, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, mesmo sabendo que ela era uma mulher de um oficial de Davi. O adultério com Betseba teve desdobramentos dolorosos para Davi, para a sua família e para a sua nação. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: o pecado de Davi não atingiu só ele, atingiu a ele e a sua geração e as suas gerações posteriores. Durante todos os séculos, esse pecado de Davi é lembrado. O fiel pastor de ovelhas, o inspirado compositor Davi, o músico de qualidade, o líder influenciador, o general de guerra, o rei conquistador, teve a sua biografia manchada por esse grave pecado. Entenda uma coisa: ninguém nunca peca sozinho. O nosso pecado nunca fica só para nós. As consequências do nosso ato, erro, nunca fica só em nós. Não. Por isso nós temos que ter uma consciência sobre isso. O que fazemos afeta aqueles que estão à nossa volta. O pecado, por exemplo, de Acã, quem lembra da história de Acã? Alguns lembram, eu vou contar rapidamente. Josué estava nas suas conquistas, passa o Jordão e tem agora Jericó para ser conquistado.
uma cidade toda cheia de muralhas. E uma das ordens que Deus deu para a conquista de Jericó é que não fosse pego nada, o que a Bíblia chama de despojo. Despojo é algo de guerra. Havia esse costume antigamente, costume militar. Se eu entrei nessa cidade, conquistei essa cidade, o que tiver nessa cidade de valor, os soldados levavam para si. Mas Deus deu uma ordem clara, um alerta, uma placa de sinalização dizendo: tudo que tem em Jericó é amaldiçoado, é anátema. Mas um homem chamado Acã, depois que as muralhas já tinham sido derrubadas, que o povo já tinha sido vitorioso, Acã resolve pegar uma capa babilônica, uma capa que valia muito dinheiro, e ele pega essa capa e enterra essa capa debaixo da sua terra. A próxima cidade ao povo conquistar era uma cidade muito pequena, uma cidade chamada Ai, onde os conselheiros de Josué disseram: olha, não desgaste o povo, manda pouca gente, porque aí é vitória garantida. Ele mandou poucos soldados, e esses soldados foram mortos. 36 soldados foram mortos. Josué rasgou as suas vestes, como era o costume daqueles dias, perguntou a Deus por quê. Deus, o Senhor nos deu uma vitória grande sobre Jericó, como nós perdemos uma cidade pequena que é Ai? Deus disse: é porque tem pecado, é porque tem objeto amaldiçoado debaixo da congregação. E eles lançaram sortes, como era o costume daqueles dias, e a sorte, Deus sabe em quem? Em Acã. O pecado oculto de Acã, a capa babilônica que Acã pegou, estava enterrada. E sabe o que aconteceu? O pecado não ficou só em Acã. Aquele pecado foi um pecado da nação. Aquele pecado foi um pecado do todo. Querido, o pecado, quando feito dentro de uma congregação, o pecado individual, ele afeta o coletivo. O pecado de um marido afeta a mulher. O pecado de um filho afeta os pais. Nós não conseguimos pecar e evitar com que as pessoas ao nosso redor sofram as consequências dos nossos atos, querido. O pecado de Acã gerou morte. Gerou a morte de 36 soldados. Fruto do que? Da desobediência de Acã. Fruto porque ele quis pegar. Ele achou bonito, achou valioso, achou que o conselho de Deus podia ser desconsiderado, e pegou aquele objeto, e escondeu aquele objeto, achou que não tinha ninguém visto, mas Deus estava vendo. Aquele pecado de um gerou morte de outros. O que fazemos de certo ou errado sempre atinge outras pessoas. Sempre. Nós temos que ter atenção. Se somos um pai de família, se somos um homem casado, se somos um jovem, aí é que temos que ter atenção nos nossos atos. Aí é que temos que ter muita atenção nas nossas atitudes, porque nós estamos definitivamente ligados a outras pessoas. Nós estamos ligados, os nossos atos vão influenciar essas pessoas. Nós não somos neutros, querido. Ou somos bênção, ou somos maldição. Ou influenciamos as pessoas para que elas usufruam da nossa bênção, ou usufruirão da maldição onde nós estamos, como foi o caso de Acã. As nossas escolhas atingirão as pessoas que estão à nossa volta. Quando o marido se entrega à infidelidade conjugal, está destruindo não apenas a sua reputação, mas também a reputação da esposa e dos filhos. Amém? Vocês estão aí? Amém. Estão vendo a placa de sinalização grande? Quando um jovem se entrega às drogas, ele não está apenas apressando a sua morte ou se colocando em caminhos difíceis, mas está matando aos poucos aos seus pais. O pecado de um que contamina o outro. E nós temos que ter atenção, querido, porque o pecado, como falei, parece doce ao paladar, mas é amargo no estômago. O pecado não compensa. Não compensa. Resolva as arestas que você possa ter no seu casamento e tenha um casamento próspero na presença do Senhor. Tenha um casamento de um homem e uma mulher diante do Senhor, com tudo acertado, com tudo resolvido, querido. Sem máscaras, sem olhares,
sem segredos, nus um diante do outro, não somente da roupa, mas dos sentimentos, das emoções, sem segredo. Quer o meu celular? Está aqui o celular. Quer acessar o meu e-mail? Acesse o meu e-mail. Quer fazer? Faça. Limpos, queridos, de cabeça erguida, dormindo tranquilo. Se assim não formos, nós teremos o nosso casamento destruído e o nosso ministério também. Viveremos as consequências disso. Temos que ter atenção. Olha, alerta, jovens, homens aqui casados, cuidado. O pecado não compensa. Por que não as mulheres? As mulheres também. Tome cuidado. Cuidado com os elogios fora de tempo, ou os elogios com outra intenção. Cuidado, nós temos que ter atenção. Se diz por aí que a mulher é muito pelo ouvir e o homem pelo ver. O que nós temos visto, o que tem estado diante dos nossos olhos, e a mulher o que tem escutado. Será que nós, como homens, temos falado para as nossas mulheres? Será que elas escutam de nós que estão bonitas, que estão assim, assada? Ou elas precisam escutar lá fora, no local de trabalho, em outros momentos? Nós temos que ter atenção, nós temos que vigiar, querido, porque, como falei, o pecado não compensa. Por trás dos seus atrativos está a dor. Por trás do seu glamour está as lágrimas. Sempre as lágrimas amargas, a indignidade, a culpa. Por trás de uma cara cheia de risos está o gemido profundo. Por trás da sua felicidade está choro e ranger de dentes. E nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos. Por trás da descrição de um pecado, não vamos fazer que não tem ninguém vendo. Vamos cometer que não tem ninguém olhando. Descrição. O pecado promete descrição e depois te envergonha de forma pública. Te envergonha de forma pública, escancarada. Promete descrição, promete segredo e depois te desmascara na frente de todo mundo e tu ainda é envergonhado. Aquilo que é feito no oculto é divulgado diante de todos. Cuidado com o pecado, pois ele pode reter mais tempo do que você quer ficar. Terceiro ponto, para me terminar, 2 Samuel 12, a partir do verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. As consequências do ato de Davi. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Você vai ver que Davi viveu isso. Davi viu sua família desmoronando diante dos seus olhos, fruto de um adultério, fruto de um pecado. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Se cumpriu. Sabe com quem? Com seu próprio filho Absalão. Absalão, em determinado momento, quis usurpar o trono do seu pai, tomar o trono de Davi. E ele se relacionou com as mulheres de Davi à luz de todo mundo vendo. Se cumpriu o que a palavra falou. Davi fez no oculto, escondido, e Absalão, o seu próprio filho, fez com as suas mulheres diante de todo mundo. A Bíblia se cumpriu. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e o sol. Verso 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem,
também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus está dizendo: você está fazendo com que os inimigos blasfemem do meu nome pelo teu ato, porque tu é rei. E sabe o que vai acontecer mais, Davi? O filho dessa geração, o filho desse adultério, lembra que a mulher disse que estava grávida? O filho vai morrer. E o filho morreu. Davi chorou, clamou para que o filho não morresse, mas o filho morreu. Verso 15: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe aflige. O pecado sempre vai custar mais caro do que nós queremos pagar. Amém? Você está aí? Amém. Pode dizer amém. Amém. O adultério de Davi proporcionou a Davi alguns momentos de prazer. Porque o pecado é assim. O pecado na hora do ato é bom. Quem disser que o pecado é ruim, o pecado na hora é maravilhoso. O problema é depois que termina. O problema é depois. O problema é lidar com as consequências depois. O problema é enfrentar a culpa e a indignidade depois. A vergonha depois. Davi viveu alguns momentos de prazer e uma vida de desgosto. E eu volto a perguntar a vocês: vale a pena? Vale a pena? Vale a pena nós entrarmos por esses caminhos, desconsiderar essas placas de advertência? Pastor, por que a Bíblia relata tudo isso? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia é perfeita e real, querido. Ela não está aqui para mentir. Ela não está aqui para colocar nada debaixo do tapete. Ela está aqui para dizer para nós que esse homem, um homem segundo o coração de Deus, esse homem, um rei de Israel, esse homem correu o erro e viveu essas consequências. Está para mostrar para nós que nós não podemos parar a vigilância. Está para mostrar para nós um exemplo. Um exemplo do que não fazer. Um exemplo do que não ser. Para que nós não vivamos o que Davi viveu. Para que nós não incorremos os erros que Davi viveu. Por uns momentos de prazer. Por alguns momentos a qual o pecado nos proporciona alguma atração. O pecado de Davi custou muito caro. Um preço muito alto. Caríssimo. Altíssimo. O pecado é isso. É uma isca. É uma isca de morte, uma armadilha que nos leva à escravidão. Davi perdeu a intimidade com Deus. Davi durante um longo tempo usou máscaras, escondeu o seu pecado, atraiu para si o juízo de Deus. Davi perdeu sua reputação. Os ímpios blasfemavam do nome de Deus por causa de sua loucura. Depois, como lemos, Davi perdeu seu filho, fruto daquele adultério. E Davi viu toda a sua família se desintegrando. Sua filha Tamar foi estuprada pelo seu próprio irmão, filho de Davi, Aminon. Sabe o que Davi fez? Nada. 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 Omisso. Omisso. Aí, já que o meu pai não fez nada, Absalão toma as dores e mata Aminon. Depois Absalão resolve tomar o trono do seu pai. E depois é acabado morto também pelo seu comandante de guerra Joabe. Viu uma filha sendo estuprada por um filho. Viu um irmão matar o outro irmão. E depois Absalão acabou sendo morto. 2 filhos mortos. Aminon, Absalão, Tamar estuprado. A vida de Davi.
a sua família se desintegrando diante dos seus olhos. Foi isso que Davi viveu, querido. Foi isso que Davi passou. Será que ele imaginaria que era esse preço que ele pagaria? Eu quero que você reflita sobre isso. Por isso, entenda, o pecado sempre causa um preço mais alto do que nós imaginamos pagar. É só uma besteirinha, pastor. É só uma fugidinha, é só uma saidinha, é só uma olhadinha. Não é nada, é besteira. Davi achou assim, querido. Uma simples passeadazinha no final de tarde. Achou que não ia dar em nada. Pegou tudo que tinha de prova. Até o homem matou Urias. Escondeu tudo que tinha de prova. Aí veio o profeta Natan. Porque Deus sempre está vendo. Deus sempre está olhando. Deus sempre está vendo os nossos pecados, os nossos erros. Pastor, o que Ele quer de nós? Reconhecimento dos nossos pecados, confissão dos nossos pecados. Como o próprio Davi lê no Salmo, escreve no Salmo 51. Eu comecei essa palavra a ler no Salmo 51. Por quê, pastor? Porque foi o salmo que ele escreveu diante de tudo que ele passou. Foi o salmo que ele cunhou e escreveu diante dos atos que ele viveu. Queridos, o pecado custa muito caro. E nós temos que estar atentos, vigilantes. Pecado, não importa a situação, diga não. Fuja. Fuja da aparência do mal. O texto diz: fuja do mal, fuja da aparência. Aparenta ser mal, fuja. Corra. Davi arrependeu-se do seu pecado, Deus o perdoou, mas as cicatrizes ficaram. As consequências do seu pecado não foram apagadas. O preço foi muito alto. Custou pares, família e honra. Assim é o pecado. Atraente aos nossos olhos e horrendo aos olhos de Deus. Embaralhado com cores agradáveis, mas o seu conteúdo nos traz dor, vergonha e pesar. Cuidado. O pecado custará a você um preço muito alto, mais do que você gostaria de pagar. Levará você mais longe do que gostaria de ir, e reterá você mais tempo do que gostaria de ficar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o louvor pode subir, enfrentou momentos de grande glória e profunda queda. Sua história nos mostra que ninguém está imune ao poder destrutivo do pecado. Por isso que nós temos que vigiar. Nós temos que estar atentos. Nós temos que levantar a nossa guarda. Quando Davi deixou ser levado pela tentação de Betseba, abriu uma porta para consequências devastadoras. Contudo, também vemos que o arrependimento sincero de Deus, de Davi perante Deus, foi o caminho de restauração. Por isso eu gostaria de terminar lendo novamente o Salmo 51. Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e no pecado me concebeu minha mãe. Davi está falando da sua natureza adâmica, a mesma que eu e você temos. A nossa natureza caída, pecaminosa. Davi está dizendo: eu nasci na iniquidade, eu nasci no pecado. 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Davi se reconheceu os seus pecados, querido. Diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um espírito inabalável. Senhor, não me retires da tua presença. Davi estava interessado na presença do Senhor. Senhor, não me retires, não me expulses, Pai. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado nos tira a alegria, o pecado é ladrão de alegria. Davi está dizendo: restitui-me, traz de novo a alegria da tua salvação, sustenta-me como um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará Deus. Pastor, diante disso, diante do pecado que eu faço, espírito quebrantado, espírito compungido, a tua oração tem que ser essa oração aqui. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito, Pai. Não me retires da tua presença.